Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o interesse do Goiás em contar com o zagueiro Henry do Palmeiras de apenas 20 anos de idade para a sequência do ano. Esse jogador que foi titular na conquista do Palmeiras nessa atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, inclusive sendo titular durante toda a sua trajetória, né? Contra o Goiás, por exemplo, também foi titular no seu compromisso. Participou de 9 partidas no total, com um gol marcado, né? Somando em quase 800 minutos na disputa da Copa São Paulo de Juniores. Essa informação que foi confirmada inicialmente apenas com o interesse do Coritiba. Pelo repórter o Rogério Scarione, ele que cobre muito bem o Coritiba lá no Twitter, ele deixou o seguinte, abre aspas, o Coritiba avalia a situação do zagueiro Henry, de 20 anos, capitão do Palmeiras na conquista da Copinha. O jogador estourou a idade limite para a categoria sub-20 e não está nos planos do técnico Abel Ferreira, para integrar, no caso, né, o elenco principal do clube paulista. Essa informação do dia 27 de janeiro, no último final de semana. E ainda surgiu nesse último sábado, informação de um perfil assim, meio zoeiro, com algumas notícias lá do Palmeiras também, o central Rony Acústico, que ele deu essa mesma notícia, que já havia confirmada pelo pessoal do Coritiba, mas acrescentando outros clubes nessa parada. Coritiba, Cuiabá, América Mineiro e Goiás. Vou deixar esse print também ainda neste último final de semana, falando sobre esse possível interesse da diretoria esmeraldina. De fato, esses 4 clubes, geralmente quando um jogador interessa a um, possivelmente já teve uma proposta, uma consulta, uma pequena sondagem em relação aos outros, não porque eles são concorrentes, mas sim pela parte financeira, né? São muito equivalentes, semelhantes em cada uma das suas disputas. Tanto Goiás, Coritiba, o próprio Cuiabá, o América Mineiro, o Atlético, quando estava na Série A também no ano passado, então eu não desconfiaria dessa questão. Acredito que não tem proposta oficial, não consegui conversar com ninguém ainda nesse período da manhã sobre esse assunto, mas acho que dificilmente o Henry vai defender o Goiás, muito por conta da sua jovem, ele não tem muita experiência, não seria um jogador, por exemplo, para chegar e ser titular, né, e resolver os problemas do Verdão. É um jogador que, de fato, nas categorias de base chamou muita atenção, até fico surpreso pelo técnico, né, o Abel Ferreira não aproveitar ele nesse começo de temporada. Por exemplo, em relação às suas passagens na seleção brasileira, ele disputou o Mundial Sub-17 lá na temporada de 2019, fazendo 7 partidas nesse torneio internacional. Também foi convocado para o Sul-Americano da mesma categoria naquela temporada, né, também de 2019, com 4 aparições com a amarelinha e um gol marcado. Participou, por exemplo, também do Sul-Americano Sub-15, ainda lá na temporada de 2017, inclusive esse mesmo ano, né, que ele chegou no Palmeiras na temporada de 2015. Jogador que tem contrato até dezembro de 2025, é tratado sim como uma das joias da zaga do Palmeiras, né? Tinha essa expectativa dele ter algumas possibilidades no elenco principal já no ano passado, mas ele teve uma grave lesão no começo do ano, tanto é que nem disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no primeiro semestre. No segundo, aí sim, foi um cara de muito destaque, né? Fazendo 29 partidas no total e 3 gols marcados nessa temporada agora de 2023, fazendo a sua última participação na Copinha por conta de estourar a idade, né? De no máximo 20 anos, disputando 9 partidas e um gol marcado. Pode fazer os dois lados do campo, pelo lado esquerdo, né? Até mesmo pelo lado direito. Eu não consegui achar muitos vídeos dele, até fiquei surpreso, né? Geralmente jogadores das equipes, e tanto até mesmo no sub-20 das grandes equipes de Série A de Campeonato Brasileiro, sempre você consegue achar um conteúdo. O pouco que eu assisti dele naquele jogo contra o Goiás, né? Sempre um zagueiro muito seguro, ótimo na bola aérea, tem 1,91 m de altura e destro, mas na seleção brasileira, principalmente no Sul-Americano, né? Sub-17, ele costumava atuar mais como um zagueiro pelo lado esquerdo do campo, apesar de ser destro, né? Jogador multicampeão lá nas categorias de base do Palmeiras, foi campeão, por exemplo, da Copinha, nessa edição agora de 2023, do Brasileirão Sub-20 e da Copa do Brasil também no ano passado, dos títulos do Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17 e também da Copa do Brasil Sub-17 no ano de 2019, né? Além disso, pelo Brasil, ele ganhou a Copa do Mundo Sub-17 e do Mundial de Clubes também, dessa mesma categoria, né? Em 2018 e 2019 pelo Palmeiras. Então, um jogador que basicamente ganhou tudo, né? Que era possível nas categorias de base, tratando desse interesse do Verdão. Por que eu acho difícil essa negociação e não passou de apenas uma sondagem? Não acredito que vai evoluir para uma proposta ou algo nesse sentido. Caso aconteça, seria sim uma boa aquisição da diretoria do Goiás.